Olá, muito boa noite. Meu nome é Joel Martins da Silva e eu sou estudioso da Bíblia. Nós temos dado estudos bíblicos desde 1992, quando nós morávamos em São Paulo, capital, e nós congregávamos na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Ali nós começamos, com a graça de Deus, a estudar a Bíblia, a dar estudos bíblicos. Hoje nós estamos congregando aqui na igreja da cidade, em São José dos Campos. E as pessoas têm me cobrado, para postar na internet os estudos que nós temos ministrado nesses anos. Então achei por bem, já que nós estamos nesse período de isolamento, para todo mundo sem poder sair de casa, achei que é uma boa oportunidade para a gente gravar e postar na internet e as pessoas aprenderem mais ainda, para quem não conhece, e os que conhecem, para revisar aquilo que já sabem sobre a palavra de Deus. Então eu vou começar com o estudo de escatologia. Escatologia significa estudo das últimas coisas ou doutrina das últimas coisas. Trata da volta de Cristo e dos acontecimentos futuros. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aí. E nós vamos abordar os seguintes temas: Israel e os templos, sinais da vinda de Cristo, como será a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o advento do anticristo, a grande tribulação, o milênio e o juízo final. Nós vamos fazer vídeos de aproximadamente 30 minutos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas em média de 30 minutos. E a minha ideia é postar um vídeo por semana, tá? De preferência, terça-feira, quarta-feira a gente vai postar um vídeo. Então, eu vou falar com vocês um pouco sobre Israel, tá? Porque a Bíblia toda ela fala de 3 temas principais: Israel, Cristo e Igreja. Escatologia também. Israel, Cristo e Igreja são temas fundamentais. Então eu quero contar um pouco da história de Israel, como nasceu esta nação. Então tudo começou mais ou menos há 2000 anos antes de Cristo. Portanto, 4000 anos de hoje para trás, 4020 anos. Então aqui nós temos Adão, o ano zero de Adão, 2000 Abraão, essas datas são aproximadas, 4000 Cristo e aqui são os dias atuais. Então a gente tem aqui Adão 4000 anos antes de Cristo, Abraão 2000 antes de Cristo e os dias atuais, já estamos aqui em 2020. Então aqui, ou seja, 2000 anos depois de Adão, Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, farei de ti uma grande nação. Então isso está em Gênesis a partir do capítulo 12, quando Deus chamou Abraão. Só que Abraão já era idoso, a sua esposa também, inclusive a Sara já tinha passado o costume das mulheres, e eles acharam que era impossível, esses dois terem um filho. Então a Sara deu a ideia de Abraão ter um filho com Agar, a egípcia, que trabalhava lá com eles. E Abraão aceitou, não foi uma boa ideia, mas teve Ismael. De Ismael vem os árabes, parte dos árabes. Só que Deus falou para Abraão: olha, tinha que ter um filho com a tua mulher, mulher que você é casado, não com outra mulher. E resumindo, a Sara ficou grávida, o que era impossível para eles, para Deus não, porque para Deus tudo é possível. E nasceu Isaque. Então Abraão teve Ismael e Isaque. Só que a promessa de Deus veio para Isaque, que era um filho legítimo de Abraão com Sara. E Isaque teve então 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles são gêmeos. Só que Esaú nasceu minutos antes, passou a ser o primogênito. E o primogênito ele tinha uma bênção espiritual, ele tinha uns benefícios. Mas esses 2 meninos cresceram e um belo dia, o Esaú, que era caçador, chegou lá no campo e sentiu o cheiro de um guisado, Seu irmão Jacó estava fazendo um guisado de lentilha. E ele com fome: me dá esse guisado, deixa eu comer. E Jacó, cujo nome significa usurpador, trapaceiro, ele falou: ok, mas você
me dá a sua primogenitura, eu troco pela sua primogenitura. Esaú falou, mas para que eu quero primogenitura? Não serve para nada. Então ele desprezou a primogenitura. Então passou para Jacó. E não foi uma boa escolha também, porque ele desprezou as bênçãos espirituais. Já o Jacó não, o Jacó lutou pelas bênçãos espirituais. Então a promessa de Deus passou a ser Abraão, Isaac e Jacó. Esse Jacó, agora homem adulto, ele teve um encontro com o anjo do Senhor. Aí na hora do anjo se retirar, ele agarrou o anjo. Eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E aí o anjo, a partir de agora, você vai se chamar Israel. Não mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com o anjo do Senhor e prevaleceste. Então, daí para frente, a Bíblia apresenta os dois nomes, tanto Jacó quanto Israel. É a mesma pessoa. E tem horas que, no mesmo versículo, que fala Jacó e Israel, se a gente for ver lá no Antigo Testamento, é a mesma pessoa. Esse Jacó, ou Israel, ele teve 12 filhos. Está aqui, ó. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gad, Asa, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então ele teve esses 12 filhos. Só revisando lá, Abraão teve com Agar, Ismael, que deu nos povos árabes. Com a Sara, né, a esposa legítima dele, teve Esaú e Jacó. Só que Jacó pegou a primogenitura, né, trocou por um prato de lentilha. E depois que a Sara faleceu, que ele ficou viúvo, ele casou com Quetura. E aqui tem alguns povos árabes e indianos também. Ok. E daqui de Jacó que veio, né, mudou de nome para Israel, essa nação Israel de hoje é uma homenagem a esse nome aqui, ó. É o segundo nome de Jacó. E Esaú, que perdeu a primogenitura, dele veio os Edomitas, ou Idumeus. E eu chamo a atenção aqui para Judá e José. Da tribo de Judá veio Davi, e da linhagem de Davi veio Jesus, nosso Salvador. E José é aquele que ele tinha um sonho, né, que os seus irmãos eram meio constrangedor, né, este sonho. Uma vez ele sonhou de 11 feixes, né, que estavam ajoelhados perante ele. Então, esses 11 feixes são os 11 irmãos. Os irmãos ficaram com ciúmes e resolveram dar fim a José. Uns queriam matar, outros não, aí chegaram num acordo, vamos vender José. Venderam, foi parar no Egito. No Egito, ele passou alguns problemas lá, que não é o caso aqui, né, que a gente vai falar de escatologia. Ele interpretou o sonho do rei do Egito, do faraó. O rei sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Já o José interpretou, essas 7 gordas seria 7 anos de fartura, de bonança, e os 7 anos de vacas magras seria fome, seca em toda a terra. E sugeriu, né, que o rei escolhesse um administrador, um bom administrador, para estocar alimento durante o período de abundância, para que eles pudessem sobreviver no período de seca, período de fome. Então o rei achou interessante e falou, vai ser você, José. Então você vai ser, depois de mim, vai ser a pessoa que manda aqui no Egito. Você vai ser o governador do Egito. Veja bem, naquela época o Egito era a maior potência da terra, tá? No tempo de José. E o rei era a pessoa mais poderosa. Então José passou a ser a segunda pessoa mais poderosa do mundo, porque era uma espécie de primeiro-ministro. Se a gente trouxer para os dias de hoje, os países onde há monarquia, como a França não, a Inglaterra, a Espanha, tem o rei e quem manda é o primeiro-ministro. Ok? Então José era uma espécie de primeiro-ministro. E então nesse período da fome, o Jacó, com seus filhos, exceto José, com os outros 11, estava na terra de Canaã, que é o atual Israel. E quando a fome apertou, ele pediu para os seus irmãos, para os seus filhos, irem para o Egito comprar comida. Então mandou 10 filhos. José já estava no Egito e esse aqui não foi, ficou, que era o caçula. Chegando lá, José fez um pouco de teatro, então ele falou o seguinte, você tem mais alguém? Tem mais algum irmão? Eles falaram, sim, nós temos um irmão mais novo, como meu pai. E vosso pai está vivo? Então fez aquele teatro todo. Aí José, ok, vocês vão levar comida, mas traga o irmão mais novo. Então nessas idas e vindas, acabou que José se
revelou a seus irmãos e mandou vir Jacó com toda a sua família. Então Jacó veio com os 11 filhos, porque José estava lá, e ele então patrocinou, né, a saída da família toda para o Egito. Chegando no Egito, o José conversou com o faraó e decidiram que eles iam ocupar uma parte do nordeste do Egito, uma terra chamada Gósen, uma terra muito boa para a agricultura. E eles eram especialistas em agricultura. Então, se assentaram ali, era em número de 70, essa família do Jacó. Havia filhos, netos, genros, nora, a família toda. Trouxeram, né, o seu gado e começou a prosperar ali naquela terra. 17 anos depois que o Jacó chegou no Egito, ele faleceu. E antes disso ele pediu para ser sepultado em Canaã. Então José providenciou tudo, levou o resto mortais para Canaã, sepultou e voltou. E essa geração foi terminando, né? Então José morreu, o faraó morreu, essa geração mais antiga faleceu. E entrou um faraó novo no Egito, substituindo um amigo de José. A Bíblia, inclusive, nem fala o nome dele. E ele começou então a escravizar o povo de Israel. Tá? E agora pega o nome de Israel. Né? Os israelitas começaram a ser escravizados. E foi passando geração, geração, até que no final de 430 anos, Deus levantou Moisés. Falou, o clamor do meu povo tem chegado até mim, você vai libertar o povo. Aí ele relutou, tal, mas acabou indo. Então Moisés e Arão lideraram o povo, né, pelo deserto até a terra de Canaã. Levaram 40 anos. E chegando lá, Deus chamou Moisés, né, ali no monte, mostrou toda a terra, ó, tá vendo? Essa é a terra que eu prometi a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, mas você não vai entrar. Aí passou para Josué, o comando da tropa. Então Josué foi quem liderou a conquista de Canaã e ficou liderando aquele povo, né? Com a morte de Josué, eles começaram a ser governados por juízes e sacerdotes. É o período dos juízes. E chegou uma hora que eles queriam um rei. Eles falaram para Deus, olha, todas as nações em volta têm um rei, só nós que não. Eles esqueceram que Deus era o rei deles. Aí insistiram, Deus tá bom. Aí pediu para Samuel, que foi o último profeta e juiz naquela época, e ungiu Saul. Então Saul foi rei em Israel por 40 anos. O reino estava unido, né? Rei das 12 tribos. Com a morte de Saul, assumiu Davi. Então Samuel ungiu Davi, foi ungido rei de Israel, também 40 anos. Com a morte de Davi, assumiu Salomão, seu filho, 40 anos também. Então nós tivemos aí 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Cada um período de 40 anos, dá um total de 120 anos. O reino é unido, as 12 tribos sob um só comando. Com a morte de Salomão, assumiu Roboão, o seu filho. Mas antes disso, eu queria falar que Salomão ele construiu um templo, ficou conhecido como o Templo de Salomão. O desejo de construir um templo começou com Davi, o pai de Salomão. Só que Deus falou, você tem muito sangue nas mãos, você é um guerreiro, então tudo bem, gostei da ideia, mas quem vai construir vai ser o teu filho Salomão, quer dizer, homem de paz. Mas Davi ele adquiriu boa parte do material, doou coisas que eram da sua propriedade particular, né? Ouro, prata, adquiriu todo o material e juntou os seus assessores e pediu para ajudar o jovem Salomão nessa tarefa, né, de governar Israel e também de construir o templo. Davi fez esse pedido. Então Salomão assumiu, já construiu o templo, ficou conhecido como o Templo de Salomão. Antes de Salomão, eles usavam o tabernáculo. Na saída do Egito, Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, que é o ponto de encontro do homem com Deus. E esse tabernáculo durou de 1445 a.C. até 966, quando foi construído esse templo aqui. Tá? Porque o Davi ele falou o seguinte, ó Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor. Não é justo eu habitar num palácio e a arca do Senhor está numa tenda. Então ele tem o desejo de construir um templo.
Aí, por ser um homem de guerra, né, muito sangue nas mãos, Deus falou, tudo bem, gostei, mas vai ser o Salomão. Então Salomão construiu esse templo aqui, ó. É uma imagem que eu peguei na internet. E esse templo durou até 586 a.C., quando foi derrubado. Então, o que acontece com esse templo aqui? Ó? Eu vou até contar uma história, um pouquinho da história, antes da gente chegar aqui. Eles estavam aqui, o Reino Unido, Salomão. Quando Salomão morreu, passou para Roboão, o seu filho, ele foi um péssimo rei e ele pegou pesado, aumentou as taxas sobre os israelitas, começou a maltratar os israelitas. Então as pessoas se revoltaram contra ele. E o reino então ficou dividido. Esse Roboão, ele saiu perdendo, porque ele ficou com duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim, que é considerado o Reino do Sul. O nome ficou sendo o Reino de Judá, e a capital, Jerusalém, onde estava o Templo de Salomão. As outras 10 tribos ficaram com Jeroboão, que foi o opositor, né, o adversário de Roboão. Então as 10 tribos do norte ficaram com Jeroboão e ficou com o nome de Reino de Israel. E eles tinham que eleger uma capital, né? Então elegeram a cidade de Samaria, porque não podia ser Jerusalém. Jerusalém estava no Reino do Sul. Estou revisando. Roboão, filho de Salomão, ficou com o reino do norte, chamado Judá, que tinha duas tribos, Judá e Benjamim. A capital ficou sendo Jerusalém, onde estava o templo de Salomão. E as outras 10 tribos ficaram conhecidas como Israel, são as tribos do norte. O rei era Jeroboão e a capital ficou sendo Samaria. Então eram reinos concorrentes. Só que o Jeroboão não queria que as pessoas do seu reino fossem para Jerusalém adorar o Senhor no templo lá de Jerusalém, já que eles se tornaram inimigos. Então o que Jeroboão fez? Ele começou a construir altares, idolatrias, tá? Imagens de escultura, e induziu o povo a adorar esses altares nesses templos pagãos, para evitar do povo ir para Jerusalém. E o povo então começou a cair na idolatria, e Deus não gostou. Tá? Deus não gosta da idolatria. O que Deus fez? Isso aí já passado, né, várias gerações. Então o que aconteceu? O reino agora está dividido e no ano de mais ou menos, deixa eu ver aqui, para não falar errado, no ano de, deixa eu ver, está aqui, 722 a.C., as 10 tribos do norte foram levadas em cativeiro para a Síria. Era o rei Salmaneser V, rei da Síria. Então ele foi lá, invadiu essas tribos do norte e levou o povo cativo. E o reino do sul, ele estava ainda firme, adorando o Senhor no templo de Salomão. E o tempo foi passando, até que esse reino do sul, o reino de Judá, começou também a construir altares, a cometer idolatrias, e Deus não gostou. Aí o que acontece? Nessa época, o reino da Síria já tinha sido conquistado pelo reino babilônico. Então Nabucodonosor já tinha conquistado o reino da Síria. Então Nabucodonosor era o rei da época, né? Era o Todo-Poderoso. E esse rei Nabucodonosor foi usado para disciplinar esse reino de Judá. Então ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo no ano 586 a.C. e levou Judá, né, esse reino de Judá, levou para a Babilônia. E o templo foi destruído. 70 anos depois, o Nabucodonosor já tinha morrido, já era outro rei, e o reino da Babilônia já não tinha mais essa força. Ele tinha sido vencido, conquistado pelo reino da Medo-Pérsia. A Pérsia hoje é o Irã, né? E a Babilônia é o Iraque. Ficava onde é o Iraque hoje. Então, 70 anos depois, então, o rei Ciro, agora rei Medo-Pérsia,
ele autorizou o retorno desse reino de Judá para Jerusalém e a reconstrução de um novo templo. Foi quando ele encarregou um cidadão chamado Zorobabel para para construir do zero o templo. Ficou chamado Templo de Zorobabel, que durou de 516 a.C. até 70 depois de Cristo. Esse aqui é o templo de Zorobabel, a imagem da internet, e esse templo foi resistindo, foi ficando, né? Aí acabou, né? Acabou esse império medo-persa, depois veio o império grego, e no ano 63 a.C. surgiu o Império Romano. Tá? Então, na época de Cristo, o Império Romano dominava toda aquela área ali do Oriente Médio. Aí o que acontece? Tinha um rei chamado Herodes, era o rei da Judéia, mas ele era subordinado ao imperador romano. Ele sentiu de dar uma remodelada nesse templo aqui, o templo de Zorobabel, para agradar o imperador romano. Não foi bem quisto, né? Porque os judeus, os religiosos mesmo, eles não concordaram, porque o templo é feito para agradar a Deus, não ao homem, né? E ele estava fazendo para agradar o imperador romano. Então ele fez um puxadinho daqui e dali, no final das contas o templo foi terminado. Então esse aqui, em algumas bíblias chama Templo de Herodes, na verdade é o Templo de Zorobabel remodelado. É por isso que ele é considerado o segundo templo, né? O primeiro foi Salomão, o segundo Zorobabel, esse aqui é o Zorobabel remodelado. Se o de Zorobabel tivesse sido destruído e Herodes tivesse construído isso aqui do zero, isso aqui seria o terceiro. Mas não foi isso que aconteceu, ele simplesmente remodelou o templo anterior. Então ficou como o templo de Herodes. Então esse importante templo, o orgulho dos judeus, foi construído em aproximadamente 70 anos. 7 anos depois de concluído, que ele foi concluído em 63 depois de Cristo, ele foi destruído pelo romano já no ano 70 depois de Cristo. Tá? Então ele foi destruído. E é nesse tempo aqui que houve um encontro, que eu vou chamar, né, de um encontro escatológico. Os judeus, os discípulos estavam falando com Jesus, mostrando, né, a estrutura do templo, que não estava terminado ainda, ficou terminado, mas já estava bem adiantado. E Jesus falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles, puxa, o que Jesus quer falar com isso? Aí ficaram nem encucados. Aí Jesus depois se ausentou, foi lá para o Monte das Oliveiras, e eles foram atrás de Jesus. Falou, Jesus. Aí fizeram aquela clássica pergunta. Olha só, vamos ler aqui. Mateus 24:13. Jesus, tendo saído do templo e se retirando, se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Vou voltar aqui um pouco. Olha quantos edifícios, né? Ó, vários edifícios. Mas Jesus lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, que é em frente ao templo, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, na verdade, eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Quando acontecerão essas coisas? Ou seja, a destruição do templo. A segunda pergunta, quando será o sinal da tua vinda? Pergunta escatológica. E terceiro, qual será o sinal do fim dos tempos? Também uma pergunta escatológica. Então é em cima disso que nós vamos trabalhar, tá? Em cima da resposta de Cristo. Então a resposta de Cristo, ele falou primeiro os sinais da sua vinda, depois sinal do fim dos tempos, destruição do templo e sinais da sua vinda. Então você veja que não está na mesma ordem que os discípulos perguntaram. Então nós vamos estudar daqui para frente a ordem que os discípulos perguntaram, que está mais ou menos na ordem cronológica. Então, quando acontecerão essas coisas, a gente vai ver qual o sinal da tua vinda, na verdade são vários sinais, e qual será o sinal do fim dos tempos. Então a gente vai ver isso aqui a partir do próximo vídeo. Eu vou
gravar vídeos assim de 30 minutos, como eu falei, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, para não ficar cansativo e também até para fazer o upload no YouTube, né? Fica muito pesado. E eu agradeço, se você gostou, dá um like. É importante porque a quantidade de likes vai ser para mim um termômetro da aceitação ou não, né? Desses estudos, desses vídeos, para que a gente possa continuar postando os estudos. Então, muito obrigado e que Deus abençoe.